Vamos continuar a leitura a partir de hoje. Aquele dia eu tive que parar e eu só pude continuar hoje. Então, tá vendo roupa diferente, cenário diferente? É que eu tive que arrumar tudo de novo. Nós paramos no verso 19. E só para me ajudar a recuperar o contexto, lembra que a gente estava falando das duas testemunhas. E nesse contexto aqui, Deus fala de Deus estranho, que não houve Deus estranho entre elas. Esse Deus estranho, nós não lemos ainda, mas ele vai aparecer lá em Daniel, que o chifre pequeno ele recebe ajuda desse Deus estranho, e ele não honra o Deus dos seus pais, mas ao Deus das fortalezas ele honra. O Deus das fortalezas é esse Deus estranho. Sobre esse Deus estranho, esse contexto, na verdade tem mais coisas para se dizer. Olha o verso 19. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Vê que falou que Deus vai colocar um caminho no deserto para essas duas testemunhas, né? Porque ele está falando que essas duas testemunhas é o servo dele. Quer dizer, eu estou falando duas testemunhas, mas aqui não está falando de duas. Só que a profecia é para a casa de Israel e para a casa de Judá. Para quem me acompanha sabe que casa de Israel são os gentios. Por um tempo, era só as 10 tribos, né? Enquanto Deus levantava os reis. Futuramente haveria de se misturar com os gentios. E a casa de Judá são os judeus. E só para relembrar, a casa de Israel é rejeitada, mas com promessa. E a casa de Judá não é rejeitada. Ela fica para que se levantasse o leão da tribo de Judá, que é Jesus, para que quando ele viesse, ele fosse resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que não está falando também só de gentios, mas também é de Judá, porque muitas ovelhas de Judá foram perdidas. Tem que tomar cuidado para não se confundir nesse texto quando estiver lendo os evangelhos, com a ideia das duas casas na mente. Então, são duas testemunhas. Lá em Apocalipse vai aparecer duas testemunhas. E como eu disse antes, aponta para Moisés e para Elias, que é o ministério dos dois na igreja. Agora, eu só estou ligando alguns pontos. Nós vamos ligar muito mais pontos para que você veja com clareza que essas duas testemunhas se referem ao povo de Deus, e não especificamente a dois homens. Antes, eu achava que haveria de vir dois homens na terra, se vestir com pano de saco, soltar fogo pela boca. Aí depois eu passei a interpretar que não tem como sair fogo da boca de homem, né? Isso era no começo, quando eu estava estudando, eu nem conhecia sobre as duas casas de Israel. Não tem como sair fogo da boca de homem. Depois, lendo os profetas, eu vi que Deus fala que vai converter as palavras de Jeremias em fogo e vai queimar os adversários. E tem mais textos que Deus fala isso sobre o fogo, sobre a palavra dele sendo como fogo, na boca dos profetas. Então, como eu leio as duas testemunhas, eu não vejo só... E quando a gente lê as duas testemunhas, não dá para enxergar ali só Moisés e Elias, você enxerga vários profetas. Aí depois eu parei para analisar e vi que aquele texto realmente está dando pé para a gente interpretar ele espiritualmente, e não literalmente. Mas antes disso, eu achava que ia vir dois homens, não ia soltar fogo pela boca, mas esses dois homens iriam ser duas testemunhas, e eles iriam testemunhar por 3 anos e meio, para que judeus e gentios, olhando para o testemunho desses homens, entendessem o que eles têm de fazer nos próximos 3 anos e meio. Mas hoje eu já penso que se refere ao povo de Deus mesmo. A todo o povo de Deus, e não que vai vir dois homens. Isso por causa que no contexto Deus fala do santuário, os ministros do altar, que a cidade seria pisada por 42 meses, mas era para separar. Por exemplo, o átrio seria dado aos gentios, para que eles pisassem por 42 meses. Mas o altar e os que nele adoram seriam preservados. Por causa disso, eu já comecei a mudar a ideia. Mas eu nunca gravei o vídeo, né? Se eu tivesse gravado, eu estaria fazendo reajustes agora. Então, por que eu falei tudo isso? Porque nesse contexto, que eu sei que é a metade da grande tribulação, que é a metade da última semana, eu enxergo isso também em Apocalipse 12. Apocalipse 11 e Apocalipse 12 têm que ser lidos juntamente. Isso que é perfeito. Parece que não tem nada a ver, né? Apocalipse 11 com Apocalipse 12. Tanto é que Apocalipse 13 também está ligado com Apocalipse 12 e 11. Apocalipse
10, 11, 12, 13 são explicações detalhadas, os pormenores do que acontece no tempo das trombetas. Isso é incrível, né? Eu não pude explicar isso para quem não entende, não tem essa ideia, mas eu vou explicar isso e vou fazer sempre que eu faço, né? Ligar os vídeos para que a pessoa possa assistir esse, assistir o outro, então entender. Se eu fosse falar só desse assunto nesse vídeo, eu iria perder o tema aqui, quase, né? Tô na linha aqui, quase perdendo o tema, mas ainda não perdi. Aí eu teria que falar só sobre esses capítulos e falar sobre as trombetas. Então não dá para falar todas as coisas ao mesmo tempo, ou num vídeo só, porque fica muito grande. Mas lá, você vê que a esposa está indo para o deserto com asas de águia, para que ela fosse protegida por um tempo, tempos e metade de um tempo. Você tem que procurar na Escritura aonde que fala de tempo, tempos e metade de um tempo. Fora que no mesmo contexto de Apocalipse 12, você vai ver tempo, tempos e metade de um tempo contrastado com 1260 dias. E 1260 dias são 42 meses. E são 3 anos e meio. E o que é 3 anos e meio? Não é metade de uma semana? Profética, é claro. 3 anos e meio, metade de 7 anos. E como Daniel, as 70 semanas se refere a semanas de anos proféticas, você tem aí a metade da semana. Deus está te dando. Não é à toa que em Apocalipse aparece 1260, 1260. 42, 42. Tempo, tempos e metade de um tempo. Então, o que está acontecendo em Apocalipse 12, aquela ideia que Deus está apresentando para você, a esposa indo para o deserto com asas de águia, essa ideia já foi apresentada em Êxodo 19, e isso nós vamos estudar. Então, a esposa está indo para o deserto, e no deserto Deus preparou lugar para ela. Israel, que está indo com asas lá em Êxodo 19, Deus tirou Israel do Egito, e Deus chama Israel, o faraó de dragão, tirou eles do Egito, levou até o deserto com asas de águia. E aí Faraó abre a sua boca e manda todos os melhores soldados atrás de Israel. O que é isso? Você não vê o dragão abrindo a boca e soltando um rio? Nos profetas você vai ver rio comparado com exércitos. Faraó abriu sua boca e mandou um exército para pegar Israel. E lá em Apocalipse você vê que a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão soltou. Isso acontece em Êxodo 15, não é interessante demais? Em Êxodo 15, o mar, né, abriu a boca e, tragou os egípcios. Aí você fala, não, mas em Apocalipse 12 está falando que a terra abriu a boca. Mas no cântico, está escrito que a terra tragou eles. Não está escrito que o mar tragou. Assim como em Daniel, os 4 animais se levantam do mar. Mas na explicação fala, esses são 4 reis que se levantarão da terra. São 4 reinos que se levantarão da terra. E você vê em Daniel 7, verso 1, que se levantou do mar. Então, são grandes informações através dos pequenos detalhes. Os pequenos detalhes são importantes demais. E aqui no verso 19, lembra que nos vídeos eu sempre faço, às vezes eu sou redundante, porque as informações são variadas, são muitas. Eu pego e ligo vários contextos. E na explicação, a pessoa pode perder a linha do pensamento. Então, eu sempre busco o contexto, busco novamente, e aí o vídeo tende a ficar redundante, não dá para resumir demais, mas por causa das várias informações, ok? Então, no verso 19, falou que Deus ia abrir um caminho no deserto. Para quem? Para Israel. Que um pouquinho antes, ele falou, vós sois minhas testemunhas. No tempo do profeta Isaías, é profetizado para as 2 casas de Israel. Por quê? Porque Oséias profetizou junto com Isaías. Pode ler lá Isaías 1, verso 1 e Oséias 1, verso 1. Eles profetizaram no tempo dos mesmos reis. E havia reis de Judá e reis de Israel. Ok? Então Deus está falando que vai levar a esposa para o deserto com asas de águia, né? Assim, colocando já toda a informação aqui. Vou preparar um caminho no deserto. E aqui, Deus está falando, para esse deserto no qual o servo dele vai, tem coisas preparadas para eles, E porém um caminho no deserto, e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto. Apareceu de novo a palavra, como se Deus estivesse frisando o deserto. E rios no ermo, para dar de beber a meu povo.
ao que ele falou, vós sois minhas testemunhas, porque não houve Deus estranho entre vós. É o que acontece no nosso futuro. Ao meu escolhido, meu povo, ao meu escolhido, esse povo que formei para mim, para que publicasse o meu louvor. Até aqui, deu para entender. Eu poderia agora ir lá em Êxodo 19 e mostrar como aquele episódio de Êxodo 19 profetiza o futuro e de fato Deus confirma em Apocalipse 12. Mas eu tenho versos na frente para ler, ok? Vamos ler os versos que eu tenho na frente, que eu separei para falar das duas testemunhas. Então nós lemos Isaías 43, e Deus falou 2 vezes para o povo, vós sois minhas testemunhas, porque não houve Deus estranho entre vós. E após ter falado 2 vezes que o povo é testemunha, chamou o povo de escolhido, e está profetizando para as 2 casas, e falou que ia abrir um caminho no deserto para eles. Ou seja, vai levar eles para o deserto. Aí em Isaías 44, fala mais uma vez. Vamos pegar o verso 6 para ler o verso 7. O contexto de Isaías 43 e 44 consiste em chamar Israel de servo, meu escolhido, aí que os judeus tropeçam, porque está falando que o servo é Israel e não é Jesus. É tremendo isso, olha que vontade que dá de explicar isso daqui. Explicar por que quando fala de Israel, está falando do Messias também, e não somente do povo de Israel. Mas eu vou fazer isso em outro vídeo, é que eu sinto vontade mesmo de explicar isso. Verso 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Quem há como eu, que proclame e exponha perante mim? Quem tem anunciado desde os tempos antigos as coisas vindouras? Que nos anuncie as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Porventura não vos declarei há muito tempo? E não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Acaso há outro Deus além de mim? Não há rocha. Não conheço nenhuma. Sabe o que Deus está falando aqui? Deus está falando, vocês são as minhas testemunhas. Por acaso eu não falei antes? Não anunciei as coisas futuras através das antigas? Deus não falou em Isaías 43 que ia levar esse povo para o deserto e abrir caminho para ele? Isso está em Apocalipse 12. A esposa indo para o deserto com asas de águia, ficando por tempos e metade de um tempo longe da vista do dragão. Lembra esse dragão, que é chamado de Satanás, a antiga serpente? Em Apocalipse 12, ele está num formato de besta. Tem 7 cabeças e 10 chifres. Um dragão grande, vermelho. Em Apocalipse 13, se levanta uma besta, trocou a palavra dragão foi substituído por besta, de 10 chifres e 7 cabeças, e sob os chifres os diademas, não estava mais sobre as cabeças. E aí essa besta, que estava no formato dragão, para mostrar que é o diabo que está incorporado nesses reinos, é semelhante a leopardo. Besta, semelhante a leopardo. Grécia, com pés de urso, Pérsia e boca de leão, levando a mente de todos os cristãos para o profeta Daniel no tempo da Babilônia. Levando uma vez a nossa mente para Daniel no tempo da Babilônia, em Apocalipse 17, quando Deus vai explicar mais detalhes dessa besta, ele coloca uma mulher em cima e na testa é escrito um nome que é mistério. Babilônia, a Grande. Oh, que mistério é esse? É um mistério tremendo. Nabucodonosor, rei da Babilônia, lembra que ele virou bicho por 7 tempos? Por 7 tempos. Daniel viu quanto que é um tempo. Ele ficou vivo e viu. No começo dos tempos, no final dos tempos. Que nós sabemos agora que são 7 anos que Nabucodonosor virou bicho. No final desses 7 tempos, ele voltou a ser rei com glória e confessou Deus de Israel. E o que fez Nabucodonosor virar bicho foi a profecia que Deus falou contra ele e ele não creu. Resumindo assim, bem resumido mesmo, Nabucodonosor, 12 meses após Deus ter repreendido ele estava no palácio dele falando, não é essa o meu grande palácio, a minha grande cidade que eu edifiquei para a minha glória? Tá vendo ele falando grande cidade? Tá vendo a boca insolente dele? Por isso que a Babilônia é chamada de Babilônia a Grande. Grande cidade que domina sobre os reis da terra. Voltando aqui. Em Apocalipse 12, né, a esposa vai com asas de águia para o deserto. Né? A gente sabe que ali é metade da semana, para quem estuda de verdade. Ali é metade da última semana do profeta Daniel. E a esposa está indo para o deserto com asas de águia. Você vê que Deus tirou Israel, a esposa, 12 tribos, né, a coroa de 12 tribos,
a esposa que haveria de estar debaixo da lua, porque a lua ela ia receber a primeira aliança e a lua ia comandar todas as datas das festas. Mas vindo a nova aliança é Cristo vindo, né? Certo? Ele que vem fazer a nova aliança, e Cristo, ele é representado como o sol que iria surgir sobre a esposa, o sol da justiça. O sol que ilumina a lua. A lua recebe luz do sol. A lua não é a realidade no caso das alianças. A realidade seria o sol, a nova aliança. E a esposa estava com a lua debaixo dos pés, revestida do sol, da glória de Deus. Porque o rosto de Cristo, ele é representado como o sol, não é? Lá na Transfiguração, em Apocalipse 1. E a glória de Deus é representada no sol. E por que o rosto de Cristo estava como um sol, brilhava como um sol? Porque a glória de Deus é representada na face de Cristo. Lembra em 2 Coríntios 4? Paulo fala. A glória de Deus é representada na face de Cristo. E da onde Paulo tirou isso? Quando Moisés queria ver a Deus, Moisés falou, Deus, Senhor, deixa eu ver a sua glória. Aí Deus falou, nenhum homem pode ver a minha face e ficar vivo. Aonde está a glória de Deus? Na face. Depois, futuramente, Deus mostra a glória de Deus no sol. E coloca a nova aliança, a eterna, representada no sol, e a antiga na lua. No deserto, você vê que a mulher, que estava revestida do sol e com a lua debaixo dos pés, e com a coroa de 12 estrelas, estava indo para o deserto. Parece muita coisa, né? Mas é tudo isso que eu estou falando. Você tem que estar com a mente mesmo ligada para entender. Já expliquei em outros vídeos, né? A informação da lua e do sol significa troca de aliança. E não só isso. Sol, lua, estrelas. Quem não lembraria do quarto dia da criação? Quando Deus criou o quarto dia, Ele fez o sol, a lua e as estrelas e falou, seja para sinais, tempos determinados, dias e anos. Ou seja, através do sol, da lua e das estrelas, Deus mostraria sinais, revelando tempos determinados, dias e anos. E já, irmãos, desde a antiga aliança, Deus usa o sol, a lua e as estrelas para revelar os tempos. Isso daí já é um outro estudo. Um outro estudo relacionado, intimamente ligado com esse, mas que eu não posso prosseguir nisso. Você vê que sempre aparece o sol, a lua, as estrelas, Deus está te revelando os tempos. Em Apocalipse 12, a esposa está indo com asas de águia para o deserto. Na metade da semana. Deus está revelando aí que é a metade da semana e a esposa revestida do sol com a lua debaixo dos pés e com a coroa de 12 estrelas. Sabe, alguém pode pensar nesse ponto do vídeo. Irmão, nesse vídeo você se superou. É o vídeo mais confuso que você conseguiu criar. Eu digo isso porque no vídeo da besta que era e não é, falando um pouquinho do arrebatamento da igreja, não com muito detalhe, mas falando mais sobre a besta, sobre Daniel, muitas pessoas acharam difícil. Mas não todas. Algumas. Porque outras entenderam. Outras sentiram vontade de estudar. As pessoas que não entenderam são porque não são exercitadas na leitura. Então tudo pareceu confuso mesmo. Esse vídeo é igual, é semelhante. Você vê que esse vídeo chama as duas testemunhas e tem a ver com a besta que era e não é. As duas testemunhas estão no tempo da besta que era e não é em Apocalipse. Era e não é, mas há de surgir do abismo como o 8º rei. Está no tempo das duas testemunhas. Então aqui Deus está falando. Vou ler de novo para você ver a baita informação. Quem há como eu? Olha como que Deus começa o verso 7. Quem é semelhante a mim? Quem há como eu? Quem é semelhante? Lembra que Miguel, o nome daquele arcanjo Miguel, o grande príncipe do povo, que se levanta lá no contexto do chifre pequeno, que é a metade da última semana, em Daniel 11. Nesse tempo se levantará Miguel. Quando você estuda o profeta Daniel 11, aí você vê que é a metade da semana. Explicação de Daniel 9. Não é só a explicação de Daniel 8. Daniel 11 é a explicação de Daniel 9 também. E aí se levanta Misael, né, que no hebraico está escrito Misael e significa quem é semelhante a Deus. No português está Miguel. Arcanjo Miguel, chefe dos anjos. O grande príncipe do povo. E aqui está falando, Deus fala, quem é como eu? E lá em Apocalipse 13, os moradores que adoram a besta está dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Quem é como eu, que proclame e exponha perante mim
que tem anunciado desde os tempos antigos as coisas vindouras, que nos anuncie as que ainda hão de vir. Se você ler outra tradução aqui, fica melhor ainda, porque aqui, né, você viu que tem alguns errinhos, né? Não vos assombreis, nem temais, porventura não vos declarei há muito tempo, e não vos anunciei. Aí Deus está anunciando as coisas futuras através das coisas passadas. Vós sois as minhas testemunhas. Acaso há outro Deus além de mim? As duas testemunhas estão profetizando em que contexto? No contexto da besta. Disse que a besta que surge do abismo fará guerra contra elas e a matará. Quem é a besta que surge do abismo? Em Apocalipse 11, é a besta que está em Apocalipse 13. Ou você vai separar a besta de Apocalipse 11 com a besta de Apocalipse 13? Porque a besta de Apocalipse 11 é a besta que surge do abismo, que está sendo falada lá em Apocalipse 17. Era, não é, mas há de surgir do abismo. E ela surge do abismo. O que é um abismo? Lá mesmo está falando que é um mar. A prostituta estava sentada sobre muitas águas, em cima da besta que se levantou do mar. Em Apocalipse 13 ela se levanta do mar. E tem 7 cabeças e 10 chifres. Você vai separar as bestas aí, então você vai ter que dar um outro significado para 7 cabeças e para os outros 10 chifres da outra besta que não seria a mesma no caso. Digo isso porque tem pessoas que fazem isso. Então, aquela besta que surge do abismo, que está sendo falada em Apocalipse 13, ela recebe boca insolente. Assim como em Daniel 7, aquela besta não tem olhos como de homem, o chifre pequeno, né, que se levanta dela, tem olhos como de homem e uma boca arrogante. Por que fala olhos como de homem? Para se referir a um homem naquele chifre pequeno. E esse homem é o abominável da desolação. O porquê você tem que ler Daniel 9, 10, 11 e 12. Porque ele é abominável da desolação, que coloca a transgressão assoladora. E em Apocalipse 13, as pessoas adoram a besta, falando quem é semelhante à besta. O falso profeta que se levanta da terra, que é a segunda besta, faz sinais e prodígios para enganar os moradores da terra, falando para eles fazerem uma imagem para a besta, para que as pessoas adorem a ela. Ou seja, se levantou contra todo Deus. E as duas testemunhas morrem por essa besta. Por que elas morrem? Porque elas vão estar falando isso daqui, ó. Verso 8. Não vos assombreis, nem temais, porventura não vos declarei há muito tempo, não vou-lo anunciei, vós sois minhas testemunhas, ou seja, carregue meu testemunho. Qual é o testemunho? Acaso há outro Deus além de mim? Não há rocha, não conheço nenhuma. Por essa palavra elas vão morrer, vão ser decapitadas, vão ser queimadas no fogo, como já tem acontecido em lugares como esse grupo ISIS está fazendo. Não faz só com cristão, porque eles querem varrer toda a religião. Mas eles filmam só uma pequena porcentagem do que eles fazem todo dia. Outro dia eu vi uma cabeça sendo decapitada. Horrível essa cena, nunca vi isso. Um cara de joelho no chão e o grupo ISIS lá catou um facão e decapitou. E todo mundo bradou, falando com certeza que Alá é o único Deus. E isso deve acontecer todos os dias. Se aquele homem era cristão, eu não sei, mas a religião que prega um outro Deus, a não ser Alá, é os cristãos. Ou melhor dizendo, um outro Deus, quem é esse outro Deus? Seria o Alá, né? Podemos colocar assim. O verdadeiro Deus é o que criou os céus e a terra. Com isso, eu não estou dizendo que o Deus estranho é Alá. Eu não estou dizendo isso. Porque o chifre pequeno, ele recebe a ajuda de um Deus estranho. E ele se engrandece contra todo Deus que há na terra. Não está dizendo só contra o Deus dos cristãos. Contra tudo que se chama Deus, Paulo disse. Que aparece em Daniel 11, contra todo Deus. Esse homem, chifre pequeno, se levanta contra todo Deus. Se Alá é um Deus, e no Alcorão está escrito que nenhum homem é maior que Alá, esse chifre pequeno se coloca acima de Alá. Ele não honra o Deus dos seus pais. Agora, eu separei aqui alguns textos no Novo Testamento. E aqui que a coisa fica mais interessante. Vamos em Atos 1, verso 8. A partir do verso 5, diz o seguinte: porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Jesus poderia ter dito, vocês não ouviram falar que o reino não vai vir com aparência? Que ele está dentro de vós? Então não tem reino para ser restaurado, não tem nada disso. Já começou o reino e vocês estão reinando já. Ou vão começar a reinar um pouquinho depois que eu ascender aos céus. Olha o que Jesus respondeu. Respondeu-lhes, a vós não compete saber os tempos ou épocas que reservou
com a sua própria autoridade. Ou seja, existem tempos e épocas para que o reino seja restaurado a Israel. E quando o reino é restaurado a Israel, não está falando só de judeu. Está falando de judeus e gentios como família de Deus. Um único povo. E, aliás, Paulo fala que os gentios são co-herdeiros de Cristo pela palavra do Evangelho e fazem parte de Israel. Não é os judeus que vão fazer parte da igreja porque aceitaram a Cristo. Se bem que isso é uma verdade. Se você entende que a igreja é o Israel, os judeus que aceitarem a Cristo vão fazer parte da igreja porque aceitaram a Cristo. Mas o plano mesmo é os gentios fazendo partes da cidadania de Israel. Então é um só povo, Israel. E aí Jesus diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o que acontece? Outra coisa, né? Lembra que eu falei que é necessário entender as festas? Jesus havia morrido, ele passou pelos asmos, né? Páscoa chamada de asmos, ressuscitou, primícias, terceira festa, e aqui ele está prestes a ascender aos céus. E fala, e recebereis poder, que é no dia do Pentecoste, dia 50. Isso está no livro da lei, tá? O recebimento de poder, não é Jesus que trouxe isso numa revelação nova. Isso tem no livro da lei. Jesus apenas está escancarando a porta para você entender que o dia 50, chamado de Pentecoste, mas que na verdade é o Shavuot, festa das semanas, traz revestimento de poder para o povo. Páscoa, asmos, primícias, Pentecoste. Recebendo poder, olha o que acontece. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Lembra em Mateus 24 que Jesus falou, e esse evangelho do reino será pregado em todas as nações para testemunho. É judeus e gentios que pregam o evangelho. Duas testemunhas. Para testemunho. Então virá o fim. Vindo o fim, aí ele fala, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Realmente houve necessidade de Jesus falar isso. Então, Jesus está falando, vai vir o Pentecoste, e vocês vão ser minhas testemunhas. Em outras palavras, parafraseando. Depois do Pentecoste não vem a festa das trombetas? Vocês vão tocar trombetas. Vocês vão tocar trombetas e anunciar a expiação. O dia da redenção. Inclusive, nesses tempos, a irmã Lúcia Helena até postou um verso que eu achei muito interessante. Um verso que Jesus fala em Lucas 21, se eu não me engano. Mesmo contexto da grande tribulação. Ele fala assim que quando todas essas coisas estiverem acontecendo, olhem para o céu, acho que está escrito se alegre, não sei, deve estar escrito isso, mas eu não estou abrindo aqui para ler agora, né? Mas olhem para o céu, está escrito, olhem para o céu e regozijem, não sei se é essa palavra, mas aí Jesus diz, porque está perto o dia da vossa redenção. Mas a redenção não foi feita na cruz? Ou não iria ser feita na cruz? Como que Jesus está falando de redenção futura? Essa redenção futura é o dia da expiação, a sexta festa, que eu já expliquei antes e não vou rodear elas aqui de novo. Sumo sacerdote entrando no tabernáculo, Jesus ascendendo aos céus. Tabernáculo, Deus ensina ao povo lá na festa das primícias, que é o céu. E o sumo sacerdote saindo, é ele vindo. Quando o sumo sacerdote sai, os pecados do povo estão expiados, e 5 dias depois, ele leva o povo para os tabernáculos, que seria agora o milênio. A sétima festa, o sábado, o 7º milênio, que bate com o 7º dia da criação, onde Deus descansa. Deus descansa enquanto Satanás está preso. Enquanto esse bicho está solto, não tem descanso. O pai e o filho trabalham. 7 dias da criação, bate com a 7ª trombeta. Todos os reinos do mundo passam a ser de nosso Senhor Jesus. Bate com a promessa feita à última igreja, a 7ª. Aquele que vencer vai se assentar no trono comigo, assim como eu venci e se assentei no trono com meu pai. Se assentar no trono com o Senhor é passar a reinar. Bateu com a 7ª festa aí? Bateu, não bateu? Bateu com a 7ª trombeta? Por acaso não bateu com a 7ª taça? Não bateu com o 7º dia da criação? Então essas coisas estão ligadas. Então, Jesus fala de uma redenção futura. Paulo também fala, em Efésios 4. Após ter lido esse verso, eu fui vasculhar um pouquinho e me encontrei em Efésios 4, é tremendo. Paulo fala de uma redenção, que o Espírito é o penhor, né, da nossa salvação, etc, etc, até o dia da redenção. Depois que Jesus havia morrido pelos pecados do povo, hein? Dia da redenção. Por isso que eu digo, o povo não entendeu o ministério das festas. E aqui apareceu a sequência das festas. Sereis minhas testemunhas e vocês vão anunciar meu evangelho. Tocar trombetas. Mesma coisa. Tendo ele dito essas coisas, foi elevado para cima. E enquanto eles olhavam, uma nuvem recebeu, ocultando dos seus olhos. Aqui está em Daniel 7. Filho do homem ascendendo até o trono do Ancião de Dias. Aí você vê que no dia do Pentecoste, cumprido
os dias, né, que é a festa das semanas, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e aí desceu o Espírito Santo em línguas de fogo, e o que aconteceu? Eles começaram a anunciar o Evangelho. Começaram a tocar trombeta. Para tocar trombeta tem que ser revestido de poder. Por isso que a festa das trombetas vem depois do revestimento de poder, depois do Pentecoste. Em Mateus 10, separei aqui Mateus 10, verso 1, verso 5, verso 6 e do verso 17 ao 23. Você vai ver que Jesus falando no tempo dele, ele deixou sinais para que a gente entendesse que essas coisas que ele falava a respeito também de coisas futuras. Porque aconteceu parecido, tipologicamente, lá no tempo dele. Mas não era o tempo final. Bom, Mateus 10, verso 1. E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Verso 5 diz, e a esses 12 enviou Jesus, e ordenou-lhes dizendo, não ireis aos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui que as pessoas erram. Elas erram aqui porque Jesus falou para não ir buscar os gentios e nem as ovelhas perdidas da casa de Israel, nem ir por caminho do samaritano. Então, como que pode, então, a casa de Israel seriam os gentios? Se Jesus está falando, não vai para o caminho de gentios e nem para o caminho do samaritano. Se existisse somente esse verso e não existisse toda a profecia bíblica, eu teria que crer nesse verso. Mas ainda no Novo Testamento também está escrito que a mulher samaritana era estrangeira, era considerada pagã, gentia. No entanto, quando ela vai conversar com Jesus, ela diz, nosso pai Jacó. Jesus não falou que seu pai Jacó? Como seu pai Jacó? Está doida? Jesus não falou isso. Quando Jesus fala aqui, as ovelhas perdidas da casa de Israel, os judeus foram para quem? Foram para os judeus, não é? Só que os judeus também fazem parte da casa de Israel. E a casa de Israel, você tem que olhar para o contexto no qual está sendo aplicada essa expressão, porque a casa de Israel também é usada para as 12 tribos. No tempo da divisão, a casa de Israel é aplicada para as 10 tribos, que futuramente virariam nações. E a casa de Judá é aplicada para os judeus e Benjamim, e alguns levitas. Mesmo quando depois que as 12 tribos se dividem, a casa de Israel, por um tempo grande, né, no qual se levantam os reis, não teve mistura. É a casa de Israel, as tribos legítimas. Depois que vem a rejeição, que Nabucodonosor espalham elas por todas as nações da terra. Judá também foi cativo e foi espalhado. No entanto, a maioria dos judeus voltaram para Jerusalém. Teve templo e ficou até a vinda de Cristo. Por isso que quando fala casa de Israel, olha para o contexto. Se está sendo contrastado com casa de Judá ou se está falando das 12 tribos restauradas. Os judeus não iriam entender aqui, é lógico que eles iriam buscar pregar o evangelho para os judeus. Mas futuramente eles entendem isso. Pedro entende isso. O que é ovelhas perdidas da casa de Israel? Cristo teria que morrer, ressuscitar, ascender aos céus, enviar o seu Espírito Santo para depois começar a revelar as outras coisas. Eles não iriam entender isso aqui agora. Se eles fossem pregar só para judeus, se Jesus falasse, espera aí, vocês não lembram o que está escrito lá no livro da lei? Não lembram o que está escrito em Oséias? Para pregar para todas as nações. Não teria como acontecer isso, todos seriam mortos naquele momento. Eles teriam que pregar primeiro para os judeus, que são ovelhas perdidas da casa de Israel também. Então tem que tomar cuidado com esse texto aqui. A palavra casa de Israel ela é usada em 4 tempos. Não é invenção isso, está na palavra. Primeiro tempo, quando todo Israel era as 12 tribos. Sem mistura, sem rejeição. Lá em Êxodo tem um monte de versos. Segundo tempo, quando Deus divide as tribos em 2 casas, mas não rejeita, ele só divide. Você vê Deus usando o termo casa de Israel para as 10 tribos, legitimamente. Terceiro tempo, quando essas 10 tribos se misturam nas nações. Aí tem alguns textos que se já vê Deus falando de casa de Israel e de repente começa a falar de nações, de gentios. Jeremias 18, tem vários outros textos que eu não me lembro agora. O quarto tempo é quando Deus restaura, quando os judeus e gentios passam a ser o Israel de Deus e a expressão casa de Israel volta como no princípio. As 12 tribos, só que restauradas. Tiago escreveu para as 12 tribos de Israel, para judeus e gentios restaurados, que estavam dispersos. Você pode dizer, mas irmão, estou assistindo o seu vídeo pela primeira vez, você não estava falando das 2 testemunhas? O que tem a ver a casa de Israel aí? Saiu do foco? Não saí. Eu falei no início do vídeo que esse vídeo tinha que ter necessidade. Para entender esse vídeo tem que ter necessidade. Para entender esse vídeo tem que ter alguns requisitos que tem que entender. É necessário a pessoa entender o que é festas, pelo menos panoramicamente. O que é casa de Israel, casa de Judá. O que é tabernáculo. Tem que entender essas coisas. Senão não dá para estudar sobre 2 testemunhas.
Senão você vai interpretar as duas testemunhas na base do seu entendimento do que você lê lá em Apocalipse. Querer interpretar Apocalipse na base do Apocalipse como você interpreta. Você tem que lembrar dos profetas e é o último livro da Bíblia. É o nível mais elevado. Tem que entender isso. E aí, então, nesse contexto, Jesus está falando para pregar o evangelho do reino, né? Verso 7. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Em cada parte que Jesus fala, eu poderia parar para confrontar doutrinas de homens. Tem pessoas que separam o evangelho do reino do evangelho dos céus. Lembra que Jesus falou em Mateus 24? Fala da grande tribulação e fala, e este evangelho do reino será pregado em todas as nações para testemunho. Aí as pessoas olham, o evangelho do reino será pregado em todas as nações. Não pode estar falando para gentios, porque os gentios não vai ser. Ele falou da grande tribulação, então os gentios não pode estar na grande tribulação, vai ser arrebatado antes. Aí eles, já sei, evangelho do reino é para judeu. Evangelho dos céus, que é celestial, é para gentil. Solucionado o problema. Tá vendo? A mente carnal, olha o que Jesus fala. E ide, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. É chegado. Não tem essa divisão, essa separação. Outra coisa que eu poderia combater é as pessoas que, depois de ver tudo que eu falei lá em Apocalipse sobre a sétima trombeta, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus. Não eram, vieram a ser, senão não poderia estar escrito isso. Os reinos do mundo vieram a ser, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aí os 24 anciãos diz, glória te damos, ó Senhor, tu que és e que eras. Substituiu a palavra hás de vir pela expressão e passaste a reinar, porque assumiste o teu poder e passaste a reinar. Tá vendo essa expressão? Assumiste o teu poder e passaste a reinar? Foi substituído pela terceira parte daquela expressão, era, é e há de vir. Jesus falou isso 3 vezes antes em Apocalipse e na última, se bem que não foi Jesus diretamente que falou, né? Primeira vez, acho que foi o próprio Jesus, ou o João. A segunda vez, não lembro se foi os 4 seres viventes. E a terceira vez, quem está falando é Apocalipse 1:4, Apocalipse 1:8, Apocalipse 4, verso 8, e depois Apocalipse 11, verso 17. São 4 vezes. Na quarta vez, a expressão era, é e há de vir, a última parte dessa expressão é substituída pela palavra tu que é e que eras, porque assumiste o teu poder e passaste a reinar. Entrou essa no lugar. Passou a reinar ali. Não quer dizer que ele não era rei, porque diz, assumiste o teu poder. Não quer dizer que ele não tinha poder. Ah, mas e o reino que começou no interior? É lógico, Jesus falou, não vem o reino de Deus, não vai vir com a aparência visível. Não espera agora as coisas acontecerem, mas iniciou dentro de vocês, porque eles iriam começar a entender as coisas futuras. Nisso que Paulo anuncia o chifre pequeno, anuncia que Cristo vai vir e matar o ímpio com o sopro dos seus lábios. Nisso daí, Paulo batalhava pelo reino de Deus. Ele fala, não sei se para Tito, para Timóteo, ele fala que pessoas, tinha até um tal de Jesus chamado Justo, mas com alguns outros eram os únicos da circuncisão que cooperavam com ele pelo reino de Deus. Já se iniciou no interior deles. Mas Jesus não estava reinando naquela época. Se Jesus estivesse reinando desde aquela época, ele perdeu o controle na Segunda Guerra Mundial, porque o diabo fez a festa. Porque se não foi o diabo que enganou as nações ali, quem foi? Se ele estava preso, como ele enganou as nações? Está vendo? É muita doutrina. E todas essas pessoas que falam que Satanás está preso agora para não enganar as nações, que as nações agora então é a igreja, não é mais todos os gentios, que o diabo está preso, amilenismo, eles cruzam com o calvinismo por causa dos eleitos. Nem todo calvinista é amilenista, mas muitos amilenistas são calvinistas. Daí divergem os grupos e até tem briga entre eles. Amilenismo, calvinismo, catolicismo, posso pôr aí também. Adventismo, eles não conhecem as duas casas de Israel. Pensou nisso? Alguns creem no arrebatamento pós, correto, ok? Mas o que pregam? O que anunciam? Conhece as festas? Eles podem até falar a sequência delas, mas conhece o tempo? Conhece o que era feito? Pelo menos não tudo, mas alguma coisa. As numerações, o porquê disso, o porquê da sequência. Aonde aparece ela nos profetas? Por que Deus está falando dela nos profetas? Por que Jesus fala delas? Por que os apóstolos constroem as suas cartas baseadas nelas? Por que Paulo aplica as festas na igreja como se fosse uma injeção aplicada contra o pecado? Eles não conhecem isso. E aí Jesus vai dar uma série de instruções aqui. Chegando no verso 17, olha o que Jesus disse. É mesmo contexto. Acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão na sinagoga. Aí as pessoas pensam, Jesus está falando só do tempo dele, tá vendo? Sinédrio, sinagogas. E por minha causa sereis levado à presença dos governadores e dos reis, para servir de testemunho a eles e aos gentios.
Você acha que Jesus está falando que só judeu é testemunha dele? Os gentios também são testemunha deles. Tanto é que esse evangelho dos céus, que foi chegado lá no tempo de Cristo, está na boca de judeus e gentios que creem em Jesus. São as duas testemunhas. Verso 19. Mas, quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Um irmão entregará a morte a outro irmão. Isso é tempo de grande tribulação. Também. E um pai a seu filho. E filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, profetizou o tempo do fim, esse será salvo. Verso 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Por quê? Porque em verdade, isso que Jesus está falando é verdade, hein? Em grego ele fala amém, amém. Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Jesus veio naquela época? Não. É um falso profeta? Não. Quando que ele vai vir?